Olá, eu sou Ricardo Reimann e seja bem-vindo ao canal História. Nenhuma pessoa compartilha as mesmas experiências de vida. Mesmo aquelas que crescem na mesma casa podem ter vidas muito diferentes e há momentos que podem fazer o mundo parecer muito solitário. Mas há uma coisa que une a todos e a tudo. Isso é a morte. Por milhares de anos, várias culturas tiveram figuras para representá-la. Um dos mais comuns e duradouros deles é o ceifeiro sombrio. Geralmente, uma figura esquelética, que muitas vezes é envolto em um manto escuro, encapuzado e carregando uma foice para colher as almas humanas. Mas como e quando esta imagem passou a ser associada à morte? Hoje a morte é muitas vezes personificada como o ceifeiro sombrio, uma figura esquelética empunhando uma foice. Essa criatura sinistra existe desde que a humanidade aprendeu uma lição muito dura sobre o que é a morte. Pois é, o ceifeiro não é tão antigo quanto se poderia esperar. Surpreso? Pois bem, vamos falar sobre essa criatura. O ceifeiro sombrio é um pouco diferente quando se trata das criaturas de outro mundo, em que sabemos quando e onde a primeira representação aconteceu. A morte como um prenúncio esquelético provavelmente apareceu pela primeira vez na ilustração do século XIII, chamada A Lenda dos Três Vivos e Três Mortos. Há algumas versões diferentes da história, mas em poucas palavras, três homens estão caçando quando se deparam com três cadáveres. O primeiro é geralmente descrito como uma espécie de morto recente. O segundo foi submetido a um pouco de decomposição e podridão. E o terceiro é apenas um esqueleto. Ainda assim, todos eles podem falar e avisar os três homens vivos que a vida é passageira e eles devem tomar atenção das escolhas que eles fazem. Por quê? Eles iam ser cadáveres em breve também. Mas foi durante o século XIV que o ceifeiro sombrio apareceu na Europa com mais força. Foi durante esse tempo que a Europa estava lidando com o que era então a pior pandemia do mundo, a peste negra. Foi assim que ficou conhecida a peste bubônica, doença que atingiu o continente europeu em meados do século XIV. E os surtos se repetiam várias outras vezes depois disso. O resultado dessa pandemia foi catastrófico, pois a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou na morte de milhões de pessoas. As estimativas mais tradicionais falam que cerca de um terço da população europeia morreu por causa da peste negra, mas algumas estatísticas sugerem que a quantidade de mortos possa ter ultrapassado a metade da população europeia. Então, claramente, a morte era algo que os europeus sobreviventes tinham em sua mente, e não é de surpreender que eles conjuraram uma imagem para representá-la. Mas por que a figura esquelética? Por que a foice? Por que o roupão? Esqueletos são simbólicos da morte, representando o corpo humano depois que ele se decompôs. Acredita-se que o manto seja uma inspiração das vestes que figuras religiosas da época usavam ao realizar serviços funerários. A foice é uma imagem adequada, tirada das práticas agrícolas da época. Colheiteiras usavam foices para colher culturas que estavam prontas para serem arrancadas da terra. E bem, isso é o que acontece quando os humanos morrem. Eles são arrancados desta terra. A figura quase imediatamente começou a aparecer em pinturas, em ilustrações dos horrores que a peste trouxe. A morte aparece ao lado de famílias inteiras que morreram, em ruas cheias de cadáveres, e tendo como alvo os ricos e os pobres. Um lembrete vívido de que, no que diz respeito à morte, todos eram e são iguais. Pois bem, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.